Os meus ganhos trabalhando em casa, através do YouTube. Se você quiser aprender como, eu vou deixar aí na descrição, tá? Embaixo aí o meu curso gratuito para você aprender a trabalhar dessa forma através de casa. Faz sua inscrição lá e começa a aplicar o quanto antes, que isso aqui é bem poderoso. Valeu! E no vídeo de hoje do canal, atualizações sobre Ferreirinha, novidades para a lateral esquerda e muito mais mercado da bola. Então não vamos perder tempo não, vamos embora pro vídeo. De alegria pelo profissional, pela formação de Cotia, pelo nosso DNA de formar novos talentos mundiais. E claro que também a tristeza porque é um jogador muito promissor. Mas o Beraldo, como sempre dissemos, ele saiu deixando um legado, foi campeão da Copa do Brasil. Algo que muitos tentaram e não conseguiram. E eu falei para ele que quando ele chegou em Cotia, mais importante do que ter as portas abertas ao entrar, é ter as portas abertas ao sair. Então o Beraldo estará sempre na nossa vida e quem sabe um dia ele, como fez o Lucas e outros mais, pode voltar a fazer parte e vestir novamente a nossa camisa. Então, eu só tenho gratidão por esse clube e quem sabe um dia eu não possa voltar a vestir essa camisa. E o período que você ficou treinando, foi um período também que você se aproximou do Miranda, assim, Foi muito importante o Miranda na minha carreira e ele sabe disso e eu sou muito grato a ele. Por conta de quando você não joga, você fica um pouco estressado e tudo mais, ele falava, calma menino, sua hora vai chegar, e sempre dando confiança, dando conselhos, e eu poder ver ele treinando do meu lado e ver as coisas que ele fazia, e ver onde ele chegou, que é onde eu também queria chegar, ser campeão com a camisa do São Paulo, seleção brasileira, em time da Europa, então eu me espelhei muito nele enquanto ele estava aqui com a gente, de poder aprender e desfrutar o máximo do que ele tinha para me mostrar e me ensinar. A gente não sabe nem explicar, muitas vezes acho que nem caiu a ficha ainda de um título tão importante com a camisa desse clube aqui, porque a gente merecia, o nosso grupo merecia. No passado a gente sofreu com as derrotas nas finais. Esse ano a gente não começou o ano tão bem por ter sido desclassificado no Paulista. Depois a gente dá a volta por cima e a torcida sempre apoiando a gente. O São Paulo tem muita história com o PSG, não só do Lucas, mas do Raí, que também foi ídolo lá. Então acho que isso também pesou um pouquinho na minha decisão, por eles conhecerem do clube onde eu venho e saberem os jogadores que foram para lá. O empresário Ferreirinha não está no país, né? E ele... A negociação com o Ferreirinha, com ele, tá palavrada. A questão é que o Grêmio dificulta muito a saída. Não, o Grêmio tem menos de 40% dos direitos do Ferreirinha, mas que é uma compensação grande. O São Paulo fez uma proposta, o Grêmio não aceitou, o São Paulo fez uma segunda proposta. Como também não tem ainda um clube que tenha oferecido mais para o Ferreirinha, o São Paulo está otimista, mas a informação que eu tenho é que não vai fazer uma loucura pelo Ferreirinha, não. Se não acertar, não tem ainda um outro alvo definido e começaria ali a temporada, vai começar ali a temporada com o William Gomes, do Sub-17, que terminou o brasileiro jogando, integrado aos profissionais para ser uma opção, essa opção dessa pelo lado esquerdo. Né? Essa é a questão mais antiga do São Paulo, mas não está resolvida ainda. Reserva do Caleri. Essa é a questão. O São Paulo considera a contratação mais difícil. Ele não acha que tem um problema se não vier um lateral esquerdo agora, e nem se o Ferreirinha não for contratado, em tese. Acho que tem opção no elenco. Para centroavante é a questão, né, Tirano? Centroavante bom é caro, quem faz gol é caríssimo. Para contratar um cara melhor que o Edson, eu acho que o São Paulo não vai conseguir contratar, cara. Melhor, com a mesma idade. Também acho que não. Então o São Paulo está com essa dificuldade grande para contratar um centroavante, né? Então a direção considera dessas três frentes, possível lateral esquerdo, o Ferreirinha e o reserva do Caleri, a questão do reserva do Caleri é mais difícil de ser resolvida. Sérgio Neto, sai Rato e vem Nicão. Você entende que são jogadores parecidos. Eu acho o Rato mais útil que o Nicão, mas enfim. Eu acho que são, embora canhotos que joguem pela direita, né? Eu acho que a devoção tática do Rato comparável do Nicão não tem, não dá para comparar, né? O Rato faz 1000 funções, se mata. Embora sejam jogadores de idades parecidas, eu acho que são conversas diferentes, né? O Alisson Batista fala um nome São Paulo. Ó, essa reforma que o Morumbi vai sofrer, cara, vai mudar
um estádio que a gente está acostumado a ver, um dos últimos grandes estádios, né, do Brasil, recheado de arenas depois da Copa de 2014, alguns elefantes brancos aí, né, mas o Morumbi, tradicionalíssimo, que foi um grande aliado do São Paulo nesse título da Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista. A temporada de 2023 contou muito com o apoio do torcedor presente no Morumbi. E o Morumbi vai aumentar sua capacidade. A gente tem percebido aí que quando a torcida do São Paulo abraça o time, ninguém segura. E aí você pode aumentar a capacidade que os caras vão lotar. Vocês imaginem um Morumbi para 85 mil pessoas. É o que pode acontecer. Além de ser um estádio muito bem localizado, que reúne e recebe normalmente grandes shows, né, grandes eventos. Poxa, a gente já teve ali recentemente, só para citar recentemente, Paul McCartney, U2, Coldplay, entre grandes bandas internacionais que vêm se apresentar no estádio do Morumbi. Mas vamos lá, vamos falar do que interessa, né? Uma reforma, depois desse acordo com a W Torre, que prevê 30 anos de exploração do estádio, que é normalmente o tempo que essas construtoras se utilizam. O que significa isso, né? Você explora camarotes, você explora outras áreas ali, a própria questão dos eventos. Às vezes interfere sim no calendário dos jogos, né? Mas isso, obviamente, né, com o clube tendo a prerrogativa de aceitar ou não, porque aí tem uma questão financeira, tem que estar tudo em contrato bonitinho, né? O Palmeiras sofre muitas vezes com isso, porque tem que receber um grande evento ali no Allianz Parque e acaba tendo que jogar em outro estádio. É o custo, é o ônus que você tem por comprometer o teu estádio por muito tempo, mas para poder efetuar uma reforma que custa, repito, 800 milhões de reais. Entre as melhorias no estádio, a gente tem uma cobertura, pelo menos parcial, não completa, mas que pode evitar que muitos torcedores tomem chuva, né? E um sol forte também. Era um grande pedido da torcida, né? Pelo menos uma parte coberta, e isso prevê nessa reforma de 800 milhões. Pode ser feita a reforma sem a cobertura, e aí o valor diminuiria bastante, iria para torno de 500 milhões de reais, mas a tendência é que o São Paulo faça a reforma completa. E de que forma esses 85 mil lugares seriam comportados num estádio que hoje comporta ali um pouco menos de 70 mil. Seria excluir o anel inferior, excluir, e alongar e esticar o do meio, o anel do meio, até quase a beira do gramado. Com isso, né, você exclui aquele anel inferior, a pista atlética, e estica o anel inferior praticamente quase na beira do gramado, né? Essa é a ideia. Aumentando também 4 degraus da arquibancada superior, deixando o estádio mais alto e aí sim comportando 85 mil lugares. A obra também prevê um anfiteatro para 20 mil pessoas, um estacionamento para a capacidade de 2 mil veículos, e a previsão do final das obras é 2030. Bom, a gente já está em 24, são 6 anos de obras, que é o ano do centenário do São Paulo Futebol Clube. Além dos name rights, né? A gente até não teve tempo de falar aqui no canal, o Morumbis, né? O São Paulo fechou um acordo com a Mondelez aí, que é empresa de alimentos, né? Que tem o Bis, o chocolate Bis, como seu grande ativo. E aí a marca do Bis estaria presente no estádio e o Morumbi se tornará Morumbis a partir deste ano, deste dia, a partir de janeiro, por 3 temporadas. Um contrato de 25 milhões de reais anuais, totalizando 75 milhões de reais. Por que a gente fala que é maior do que o dos rivais? Porque o acordo, tanto do Corinthians com a Hypera Pharma da Neoquímica, quanto do Palmeiras com o Allianz Parque, com o Allianz, né, com a Allianz, com a seguradora, é um contrato muito maior, de 300 milhões de reais, mas diluído em muito tempo. Então, anualmente, o São Paulo fatura mais. Um contrato de apenas 3 anos, comprometendo só a gestão do Júlio Casares, presidente que recém foi reeleito, e com isso 25 milhões anuais. É um contrato que supera. Então você tem a receita agora de um name rights e tem a possibilidade aí de reformar o estádio. É um clube assim, né, que já ganhou uma grande premiação pelo título da Copa do Brasil, já tem faturado aí nessas questões de marketing, ampliado receitas, tem uma dívida muito grande ainda, mas então você tem que aumentar receitas para conseguir aos poucos pagar essa dívida e ainda tornar o clube sustentável a ponto de investir no futebol. Então, assim, é um grande desafio e o presidente Júlio Casares está trabalhando muito nesse sentido. E tem a venda do Beraldo, né, que foi confirmada, anunciada pelo Paris Saint-Germain, que disse que ele vai vestir a camisa número 35 pelas próximas 5 temporadas, o Beraldo, de apenas 20 anos, que foi comprado por 20 milhões de euros, 107 milhões de reais, só que o São Paulo detém apenas 60% dele. De qualquer forma, são 64 milhões de reais limpinhos para o tricolor paulista, que conseguiu aí
vender um grande ativo, mas para poder voltar a investir no futebol. Além disso, o São Paulo conseguiu movimentos importantes nessa janela. Claro que tem a saída do Beraldo, mas tem as renovações do Lucas e do Luciano. Do Luciano, um contrato que já existia, mas foi ampliado até 26, e do Lucas, que poderia muito bem ir embora, tinha outras propostas, teve o seu salário aumentado, mas assinou por 3 temporadas, é jogador do São Paulo em definitivo pelos próximos 3 anos. Fantástico, fantástica essa renovação aí do Lucas Moura, porque, falei e vou repetir, muitas vezes o reforço está dentro do elenco, manter ele aqui, renovar aqui é muito mais barato, muito mais fácil do que você buscar lá fora. Mas tem reforço chegando, né? Reforço que vai se apresentar, que é o Luiz Gustavo, volante, ex-seleção brasileira, participou da Copa de 14, o cara foi destaque absoluto no futebol francês, futebol alemão, e está chegando mesmo aos 35 anos, a gente sabe que é um profissional dos mais exemplares do futebol brasileiro, e o cara vai chegar chegando, Luiz Gustavo. Tem o Eric também, esse já foi contratado há algum tempo, né? Esse Ceará, atacante. E o Damiano Bobadilla, né? Que foi anunciado recentemente, paraguaio, do Cerro Porteño, que fez gol contra o Palmeiras na Libertadores. É um jogador muito interessante e um segundo homem, né? Um volante que marca, mas constrói, pisa na área, faz gols. É um jogador em falta no elenco, tanto que o Dorival improvisou o Alisson e ele foi muito bem. Agora, outros jogadores que deixaram o clube além do Beraldo e encerraram o seu contrato, né? Alguns de empréstimo e outros de forma definitiva. O Felipe Alves, o goleiro, que acabou não tendo muitas oportunidades, até teve um probleminha de indisciplina, né? Teve uma rusga durante o ano, acabou afastado, depois voltou, mas hoje os titulares, né, são o Rafael e o Jandrei, seu reserva imediato. O Felipe Alves vai um abraço. Alexandre Pato, uma pena, né? Encerrou a participação dele sem muitas oportunidades, mas eu imagino que essas oportunidades não tenham vindo por conta dos treinamentos. O Dorival não se sabe, né? Mas assim, a gente imagina que não tenha dado mais chances ao Pato porque ele não demonstrou nos treinamentos estar apto para poder corresponder. Se até o Rames Rodrigues, gente, acabou ficando de fora da reta final da Copa do Brasil, vocês imaginem, né? O Alexandre Pato acabou não tendo tantas chances, é verdade, mas também, imagino eu, não tenha correspondido tanto internamente. Por isso, não teve o contrato estendido, não teve tantas chances assim e terminou essa passagem dele pelo São Paulo. O Erisson e o David, né? O atacante Erisson e o atacante David, terminaram seu contrato de empréstimo, respectivamente, e voltaram para suas equipes. O Natan, lateral direito, está indo para o Bragantino e o Caio Paulista, meu Deus, hein? Vai ser jogador do Palmeiras, falta apenas a oficialização, então o São Paulo vai ter que buscar alguém para lateral, para as laterais eu diria, né? Tudo bem que tem o Rafinha e o Igor Vinícius, que pouco jogou em 2023, mas assim, eu acho que precisa ter alguém na lateral direita ali, o time em determinado momento ficou sem lateral, o Natan, por exemplo, estava lá no Coritiba, foi resgatado para poder jogar, porque ficou sem Rafinha, sem Igor Vinícius, todo mundo machucou, e o Caio Paulista foi uma grande solução encontrada pelo lado esquerdo, mas enfim, coisas do futebol, né? Não renovou, não quis renovar, os agentes disseram que o São Paulo não procurou, essa história ainda está mal explicada e com isso o Palmeiras chegando junto ao Fluminense, né, para exercer a compra e tá levando o Caio Paulista. Faltou alguém? Faltou falar do Ferreirinha, né? E o Ferreirinha, Chico, vai vir ou não? Já falei para vocês, é uma situação que vai se definir agora, nesses primeiros dias, falei inclusive na live que eu fiz no final do ano, aí, dia 30 de dezembro, porque o Grêmio estava esperando o Renato dar um último aval, né, do tipo, você vai continuar com ele ou não, a própria vontade do jogador, mas ele está apalavrado com o São Paulo, ele já meio que acertou, o empresário já acertou, o Grêmio aceitou o negócio, o Grêmio definiu um valor, o São Paulo achou um pouco caro, né, os 8 milhões de reais por 35%, que é o que o Grêmio tem direito, o Grêmio perdeu muita porcentagem do jogador nas últimas negociações, aumentou o salário dele. Já falei aqui, ele se inviabilizou por várias situações, mas terminou o campeonato muito bem. O presidente Alberto Guerra gostaria de ter contado com ele, assim, com uma maior regularidade nesse nível que ele apresentou, né, na reta final do Campeonato Brasileiro, mas isso nunca aconteceu. Então, tendo mais um ano de contrato só, podendo assinar um pré-contrato na metade do ano e sair de graça, o Grêmio está tentando alguma coisa. E o São Paulo quer agora. Então, alguns jogadores podem ser envolvidos no negócio. A gente já falou aqui do volante Luan, do próprio Gabriel Neves, o Mendes, o equatoriano, que chegou e não teve muita oportunidade. São jogadores que podem ser utilizados como moeda de troca. Resta saber se o Grêmio vai querer, porque o Grêmio tem muitos volantes, né? A gente está falando de 3 volantes aqui. O Grêmio tem muitos. Contratou agora o Dodi do Santos, tem o Felipe Carbajo, tem o Virassante, enfim, tem mais, não estou lembrando agora. Bom, tem o Ronald e o Mila, jogadores de seleção de base. Enfim, o Grêmio tem jogadores para essa função. E o Gustavo Martins, que é zagueiro, que faz a função também. Então não sei se é o caso, mas eu acho o Luan aí, entre esses 3 aí, eu faria o negócio. Mas enfim. Bora falar agora sobre Luan, volante que não faz parte dos planos de Dorival Júnior, me refiro ao volante do São Paulo, certo?
atleta que tem uma proposta oficial do Vitória, Vitória tentando melhorar seu time no retorno à Série A do Campeonato Brasileiro, Vitória que foi da Série C para a Série B, da Série B para a Série A em 2 anos. Já uma proposta oficial de empréstimo por uma temporada, também especularam a possibilidade de o Cuiabá tentar a contratação do Luan nas mesmas condições de empréstimo por 1 ano. Tem que ter a confirmação com o pessoal do Cuiabá, que nega o interesse no atleta. Informação, inclusive, que o Cristiano Dresch, homem forte do futebol, está na Europa, volta apenas no dia 3 e é ele quem toca todas essas negociações. De qualquer forma, está muito claro que o Luan não faz parte dos planos do tricolor para o próximo ano e ele é só mais um dos vários atletas que estão de saída. Nesse mesmo setor, Luan, Gabriel Neves e também Egson Mendes não ficam. São Paulo já teve 12 negociações de saída ou liberações. São eles: Alexandre Pato, Erisson, David, Léo Silva, Felipe Alves, Caio Paulista, Thiago Couto, Pedro Vilhena, Beraldo, Valse, Matheus Belém e Raí Ramos. Alguém vai fazer falta? Use espaço para comentários e deixe a sua opinião. São Paulo, agora falar agora a informação que veio do jornal O Povo, lá de Fortaleza, no Ceará, um jornal super bem informado, especialmente sobre as coisas de Ceará e Fortaleza. A notícia de que o São Paulo tem interesse em contratar Bruno Pacheco. O que não me causa estranheza, o Dorival Júnior trabalhou com Bruno Pacheco no Ceará em 2022 e ambos, Dorival e Bruno Pacheco, têm o mesmo representante, Edson Codro. Difícil vai se tirar o atleta de 32 anos de idade do Fortaleza. O Lion tem sido jogo duro na hora de liberar seus atletas. Jogador contratado depois de cair com o Ceará para a segunda divisão, operação de R$2 milhões por 80% dos direitos econômicos. O Bruno tem contrato com o Fortaleza até dezembro de 24, prorrogável por mais 1 ano. Você sabe que o São Paulo busca um lateral esquerdo depois de perder Caio Paulista, que será reforço a qualquer momento anunciado pelo Palmeiras. Pessoal, o Chico Garcia, já no início desse ano, fez um resumão aí, né? E a atualização com relação ao Ferreirinha, já que ele é gremista e tem muito contato lá no Sul. Pois bem, é um bom resumo, né? O número de jogadores que saíram aí, o Nicola falou, são 12, bastante gente já, né? Mas muita gente que não realmente participava tanto, a não ser talvez o Erisson e o David, né? O São Paulo vai tentar enxugar esse grupo aí. Não concordo muito não, porque o São Paulo tem nesses últimos anos muitas lesões, mas a opção do Dorival torçamos para que dê certo. Falando de São Paulo, acho que são saídas que eram necessárias, né? Tem gente que gosta do Pato e tal, mas ele não tá jogando, então não adianta. Com relação aos nomes, né? O Ferreirinha, é o que todo mundo tá dizendo, acertado com o jogador, acertado com o empresário, agora é o que parece acertado com o Grêmio. Só faltam alguns detalhes aí. O empresário do Ferreirinha também tem que voltar pro Brasil para assinar de vez essa transferência. Vamos ver, vamos ficar de olho. Logo no primeiro dia do ano, o São Paulo postou a despedida do Beraldo bastante emocionado, muito agradecido ao clube, esperando voltar no futuro. Tem portas abertas, tomara que volte bem mesmo. Acho que com o futebol dele vai aparecer bem na Europa. Acho que vai ter longos anos, vai ter uma longa carreira na Europa. Mas é legal esse tipo de vídeo. São Paulo, como sempre, trabalhando bem o marketing, seja na chegada, seja na saída. Então, assim, jogador aí que foi fundamental nesse ano que passou, no ano da conquista da Copa do Brasil. É um zagueiro que deu muita tranquilidade lá atrás e principalmente tem uma muita boa saída de bola. Mas sempre lembrando que sempre jogou com bons zagueiros ao seu lado, né? Mas é isso. Agora é torcer para os zagueiros que estão, os 4, né? Ferrarese, Alan Franco, Diego Costa e Arboleda. E que o São Paulo em 2024 aí consiga, sem grandes problemas aí, passar bem para as competições em que vai competir. Falando de São Paulo, notícias com relação à reforma do estádio, acho que mais a médio prazo, né? Porque você tem contrato para fechar, tem alguns trâmites burocráticos e tudo mais. Mas o valor já está meio que estabelecido com cobertura 800, sem cobertura sai na faixa de 500. E vai ter um anfiteatro de 25 mil que deve ser usado também para o basquete, vai ter um estacionamento para 2 mil carros. Então, assim, acho que a base ali do projeto é esse mesmo. Projeto que só vai começar após o fim dos naming rights junto à BIS, né? Que agora nós estamos falando de Morumbis. E aí você tem esse período todo aí para reforma. O que o São Paulo vai fazer, onde ele vai jogar, a gente não sabe. A gente sabe que o Pacaembu está voltando às atividades. É uma das opções. Tem o Vila Belmiro, que o São Paulo tem uma boa parceria, abertura. Também tem o Allianz também. O único problema é que o Allianz é grama sintética. O São Paulo não se dá muito bem lá, né? Pois bem, veremos. Então é isso, gente. E para fechar, a última notícia, as duas últimas que saíram logo no dia 1º de janeiro, né? O interesse do Vitória pelo Luan.
Seria bom, acho que o Luan saiu um aninho aí, né? Pra ver, quem sabe, se destaca e consegue voltar em alta pro São Paulo. Vídeo que não parece ter muita moral junto do Dorival Júnior e também é um setor do elenco que já tem muitas opções, tanto é que tanto ele, Mendes e Neves aí estão meio que abertos a propostas de mercado. Não veio muita coisa, para ser sincero. Com relação ao Luan, dias atrás teve uma especulação com relação ao Cuiabá. De acordo com o Nicola, o Cuiabá negou o interesse. Agora sim, o Vitória se coloca à disposição de um contrato de um ano pagando o salário integral do Luan, né? Veremos. E com relação ao Bruno Pacheco, acho muito difícil. O Fortaleza vai fazer jogo duro, como sempre faz, jogo duríssimo, vai querer à vista. O São Paulo já tem um histórico ruim com relação ao Fortaleza de não ter pago algumas parcelas do Felipe Alves, que já saiu do clube. Então, assim, se for para chegar para contratar o jogador, tem que ser à vista. Não tem jeito, o Fortaleza é duríssimo na queda com nossas negociações, então acho muito improvável a contratação do Bruno Pacheco. Um bom nome, mas já tem uma idade, não é que tem uma super idade, mas tem 32 anos comparado ao Traíra, que tinha 20 e pouco, a diferença é grande. Mas é como a gente disse, no mercado de hoje é difícil encontrar jogadores, na verdade, em todas as posições. A carência, na verdade, hoje do futebol brasileiro é em todas as posições. Saída seria futebol internacional, no caso aqui América do Sul, mas o São Paulo tem muitos sul-americanos, então primeiro teria que desfazer para depois pensar em contratar. Então é isso, pessoal. Primeiro ano, já estamos no segundo dia do ano e o São Paulo não para. Esperem aí muitas notícias. Acho que nesses próximos dias a gente vai começar escutando aí de Superbet, New Balance, fácil. E mais novidades estão por vir. Não tenha dúvida que o Casares tá com uma caixinha de novidade grande, viu? Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas notícias, novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima terça-feira a todos e valeu!